A Assembleia lança nesta terça-feira o livro Desonerações de ICMS, Lei Candir e o Pacto Federativo. A obra reúne textos de 12 autores e traz estudos e diagnósticos do impacto em Minas das perdas de arrecadação de ICMS impostas pela Lei Federal de 1996. E também decisões e embates recentes em torno da revisão da lei. Eu vou conversar com o deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, que é líder do bloco Minas Tem História e um dos organizadores do livro. O outro organizador é o ex-advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer voltar aqui. Deputado, o senhor abre o livro, faz um prefácio. E nessa abertura, o senhor diz que a Lei Candir foi um bem em si, né? Mas trouxe um mal. Né? O senhor faz isso... Uma comparação com Fausto. Exatamente, fazendo uma referência a Fausto. O que o senhor quis dizer com isso? Só para a gente introduzir aqui o espectador na questão da Lei Candir. No sentido de favorecer as exportações para melhorar a balança de pagamentos, o governo federal optou por desonerar o ICMS da pauta de exportações. Com isso, ele criou um bem que foi melhorar a balança comercial do país, mas gerou consigo um mal, porque ele fez, digamos assim, uma cortesia com o chapéu alheio. Ele desonerou de um tributo que não é dele, que é um tributo dos estados. E desde o advento da Lei 96, ela previu que haveria uma compensação, que nunca se deu em escala minimamente aceitável. E com isso, não só... Quer dizer, ela ocorria, mas aquém do que seria o tanto que o Estado estava exportando. Conta-gotas, né? Então, além de tirar dos cofres, principalmente dos estados que têm uma economia fundamentalmente em commodities, e eu falo muito especialmente de Minas Gerais, que não só a pauta mineral, a exportação de minérios, como a questão dos grãos, a questão do café. Quer dizer, Minas Gerais tem uma economia voltada para a exportação. Então, isso tirou dos cofres de Minas Gerais, em aproximadamente 20 anos, mais de 135 bilhões de reais. Mas talvez mais grave que isso tenha sido ferir de morte um projeto de desenvolvimento que o Estado pôs em curso há pelo menos mais de meio século. Quer dizer, desde o governador Arthur Bernardes, que governou Minas entre 1918 e 22, ele cunhou a célebre frase que minério só dá uma safra. Ou seja, já refletindo a preocupação de Minas Gerais com o futuro da nossa economia. A partir do governo do Israel Pinheiro, com o advento da Fundação Israel Pinheiro, começou a ser mais estruturado um projeto que previa agregar valor com a produção de ferro-gusa, depois as aciarias, depois tanto a aciaria de planos como de perfis, depois a indústria automobilística. Isso tudo foi pondo em prática. A Açominas, eu sempre falo isso, nasceu dentro da Assembleia Legislativa de Minas, na Comissão de Minas e Energia, quando se notou a necessidade de se ter uma aciaria no Vale do Paraopeba. Naquela época, os deputados deram um nome provisório de SIDEPA, Siderúrgica do Vale do Paraopeba, que anos mais tarde se viabilizou como Açominas. Depois, os incentivos para criar a Siderúrgica Mendes Júnior em Juiz de Fora, nós já tínhamos a Usiminas, já tínhamos a Cesita, uma tecnologia de produção de aços especiais, basicamente Isso foi mineira. ao longo de quantas décadas? Assim? 4, 5 décadas, né? Depois, com o Rondon Pacheco... Mas era um projeto. Era um projeto, que vários governadores deram sequência. O Rondon teve a ousadia de trazer para Minas Gerais uma indústria automobilística, tirando do polo paulista, a Fiat, e trouxe, sendo o Estado de Minas Gerais sócio. Quer dizer, foi um grande esforço dos mineiros para viabilizar a Fiat, que já era um passo a mais na industrialização do nosso minério. Agora, então, por que a isenção do ICMS sobre a mineração provoca o que o senhor chama quer dizer, desmonta esse setor? Porque, não é? Veja bem, Vivian, hoje, por exemplo, você comprar o minério de Minas e fazer o aço em Minas, você tem que pagar ICMS. Se você vende o minério para a China, para ser feito na China, não paga ICMS. Ou seja, fica mais barato comprar aço da China feito com minério de Minas, do que fazer o aço em Minas com o minério de Minas.
Então, ficou antieconômico investir na verticalização da nossa produção. Daquilo que a gente no dia a dia lida, com os produtos que lida, impacta sobre o quê para nós? Sobre tudo, tudo que se pretende. Eu estava imaginando, por exemplo... Em termos de consumo, né, que eu estou falando, do ponto de vista as pessoas consumidor. entenderem, a Alemanha não produz 1 quilo de café e é o maior player internacional no mercado de café. Por quê? Porque eles fazem aquelas cápsulas, né? Eles compram o café de Minas sem ICMS. Se alguém quiser fazer essas cápsulas em Minas Gerais, além da dificuldade da tecnologia, ele não conseguirá competir porque ele vai ter que pagar o ICMS do café. Então, isso acontece com os minérios, acontece com o café, com toda a nossa pauta de exportação. Então, assim, nós precisamos... Quase tudo que a gente produz, então, é subvalorizado. E fica mais difícil aproveitar em Minas do que comprar do exterior, que compra sem impostos na nossa mão. Agora, voltando objetivamente ao livro, são 12 textos de 12 autores diferentes, né? E envolve uma série de cabeças pensantes do Estado na área do direito, na área da economia, da ciência política, não é? O que o senhor destaca desses temas e como é que que isso é um documento, na verdade, né? Um amplo documento. Como é que ele vai poder ser utilizado? Eu acho que retoma um esforço importante que a própria Assembleia moveu em 2017. Naquela época, o governador de Minas reuniu com alguns governadores do país, lançou um manifesto, se eu não me engano, em Diamantina. A Assembleia criou uma comissão especial sobre a Lei Candir e esse assunto ficou um pouco adormecido, né? Mas eu acho que nós precisamos de exigir do governo federal não só essa reparação, como também uma contribuição do governo federal na construção de um novo projeto de desenvolvimento para Minas, na retomada de um projeto de desenvolvimento. Como é que seria isso? O que o senhor tem em mente? Acho que nós precisamos, por exemplo, resolvida a questão do passivo, do pretérito, né? Se a ideia não for voltar com o ICMS na exportação, a gente poderia criar imposto de exportação em alguns elementos da nossa pauta. Então, peraí, deixa eu só que eu me adiantei aqui, pulei um pouco. Na verdade, nós não falamos daquilo que Minas Gerais entende, não é? E especialmente a Assembleia capitaneia essa revisão da lei e luta aí por um passivo, não é? Que supera os 100 bilhões. Exato. De dinheiro que não foi repassado. Exato. Há no Congresso uma lei sobre uma tentativa, um projeto de lei para tentar resolver essa questão. Não é isso? O Supremo deu um prazo, né? Em 2016, o Supremo reconheceu o direito dos estados e deu um prazo ao Congresso de 1 ano para que regulamentasse essa compensação que nunca foi feita. O Congresso já perdeu esse prazo, o assunto foi até ao TCU, que teve uma posição completamente estapafúrdia, e voltou ao Supremo e voltou ao Congresso. Nós estamos nesse pé. Mas o que me preocupa, Vivi, é que essas questões dependem basicamente de articulação política. E a nossa liderança política natural deveria ser o governador do estado, que parece ter uma certa inapetência pela atividade política, né? Mas o governador está tão empenhado, eu quero voltar naquele assunto que o senhor estava começando sobre desenvolvimento, mas já que o senhor entrou nesse, vamos lá. O governador está tão empenhado em enfrentar a questão fiscal do estado, buscar um equilíbrio das contas, por que, na sua opinião, ele não adota também, ele não investe na ideia de melhorar a arrecadação enfrentando essa questão da revisão da Lei Candir? Infelizmente, eu acho que é isso, porque isso demanda capacidade de articulação política. Eu lembro, por exemplo, em 98, quando os estados negociaram a dívida com o governo federal, Minas teve uma posição basicamente parecida, de ser o mais obediente, o poodle mais manso do governo federal. Resultado, Minas fez das piores negociações, Minas tem juros mais altos, e isso está na raiz do nosso problema fiscal, que é o famoso pagamento da dívida com a União. Minas não conseguiu preservar nenhum banco. Por exemplo, o Rio Grande do Sul preservou o Banrisul e ainda conseguiu juros menores que a gente, né? O governador Antony Garotinho, quando assumiu,
ele conseguiu uma coisa incrível, ele conseguiu uma antecipação de royalty de 2 bilhões de reais, quando a matéria não estava sequer regulamentada. Tudo em razão de quê? Articulação política. Mas olha só, o governador, quando manifestou interesse que estados e municípios fossem integrados à reforma da Previdência, o que não aconteceu, foi no encontro de governadores para Brasília, não é? Isso denota articulação política, alguma articulação política. Por que não em relação à Lei Candir? Não, na minha opinião, os estados estavam caudatários da articulação do governo federal, que colocou a reforma da Previdência como uma espécie de emplasto para todas as feridas, que vai resolver todas as questões fiscais nacionais e dos entes federados. Mas uma pauta que é exclusiva, ou que é fundamental de Minas, como é a questão da Lei Candir, e eu tive a oportunidade de falar com o secretário de Desenvolvimento aqui, Minas tem várias outras pautas. Minas não tem um presídio federal, ou seja, todos os presos que cometem crimes federais ficam em presídios custeados pelo contribuinte de Minas. Nós deveríamos exigir a federalização de alguns presídios no Estado, desonerando o Estado de folha, de custeio e ainda dando oportunidade para a União aportar recursos pelo patrimônio que ia levar. Nós poderíamos federalizar as nossas universidades, a UENG e a Unimontes, também desonerando folha, desonerando custeio, melhorando a nossa balança, mas isso depende de articulação. Nós precisamos exigir, na renovação da concessão das ferrovias, e aqui eu destaco o trabalho que foi feito pela Comissão das Ferrovias na Assembleia, sob a liderança do deputado João Leite. Minas não é possível que Minas permita que os investimentos da Vale, o repasse da Vale, sejam feitos em outro estado, sendo que a malha está quase que totalmente em Minas Gerais. Isso quase aconteceu, né? Quase aconteceu. Quer dizer, nós precisamos dessa liderança política de Minas, né? Eu falo que tive a oportunidade de falar com o governador, que Minas é um estado subnacional, ele não tem banco central, ele não emite título de dívida, ele não faz moeda, mas Minas tem questões federativas que são fundamentais para o estado e que dependem de uma articulação política, e ele tem como seu handicap a história de Minas, a tradição que esse estado tem, né, a capacidade de articulação que os governadores de Minas historicamente sempre tiveram, né? Nós mostramos, por exemplo, que no governo Itamar, que era um clima praticamente de confronto com o governo federal, nós conseguimos negociar com o governo federal a federalização da CASENG e do SEASA, abatendo nos pagamentos da dívida. Eu era secretário de administração, participei diretamente disso, né? Agora, não vai ser, insisto, sendo o mais dócil poodle do governo federal, falando amém a tudo, que Minas vai conseguir emplacar o atendimento das suas demandas mais fundamentais. O senhor acha que, então, a escolha que o governador fez pelo regime de recuperação fiscal para ser o grande, o grande mote, o primeiro grande passo para o enfrentamento do desequilíbrio fiscal, e ele tem defendido isso como o único plano possível, o senhor acha que tem a ver com esse raciocínio? Quer dizer, é porque está alinhado com o interesse do governo federal? Seria isso? Essa é uma opção que está na bandeja do governo federal. Está à sua disposição. É algo que não resolve e que impõe sacrifícios enormes. Por que o senhor acha que não resolve? Basta ver o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fez, né, hoje o governo federal classificou os estados em 3 classes. A pior delas, onde Minas se encontra, tem três estados: Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Curiosamente, o Rio, que já fez, continua entre os 3 piores. Mas parece que descumpriu, né, parte do acordo. Não, o que eles fizeram? Eles autorizaram a privatização da SEDAI e depois a Assembleia votou uma lei proibindo. Então, pegou o dinheiro, mas agora não privatiza. Então, sem contar que o Rio foi transformado numa praça de guerra, os deputados tiveram que entrar em carros fortes e sem resolver a questão. Então, até porque a única coisa que se oferece é a suspensão do pagamento da dívida, que Minas já não paga por força de decisão judicial. Então, a única coisa, assim, vai suspender o pagamento da dívida durante 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Mas aí também tem os juros que estão contando. Exatamente, joga o problema para frente, porque os juros, a correção continua incidindo. E Minas lá na frente vai ter que pagar isso tudo de volta. Então nós precisamos de uma solução que não seja um paliativo emergencial, aliás, um paliativo que não acrescenta nada na nossa economia, porque Minas já não paga o
a parcela da dívida por força de decisão judicial. Agora, como é que o senhor acha que isso vai ser tratado aqui na casa? Essa é a sua posição, né? O senhor lidera um bloco, o bloco Minas Tem História, que é um bloco independente. Essa é uma posição do seu bloco? Olha, Vivian, eu quero crer que a gente tem que fazer um trabalho, isso que eu estou cobrando do governador, a gente com muito menos condições está tentando fazer. E sob a liderança aí do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, nesse evento, onde será lançado o livro, vai ter uma campanha de mídia, um esclarecimento da população de Minas de quais são as nossas verdadeiras questões. O que realmente pode levar Minas a cortar esse sufoco que vem vivendo há tempos e inaugurar um novo tempo, de novo processo de crescimento. Então, essas alternativas que eu mencionei aqui, em relação a presídios federais, em relação às universidades, ferrovias, eu tive a oportunidade de falar durante a Assembleia Fiscaliza com o secretário de Desenvolvimento, que simplesmente concordou. Quer dizer, a gente fica nessa expectativa. Concorda, mas então vamos pegar todos o boi pelo chifre, vamos unir Minas Gerais em torno dessas pautas que são fundamentais para Minas Gerais. Né? Olha para você ver. Os projetos do regime de recuperação fiscal vão chegar, não é? E quando o senhor falou em sacrifício, o senhor estava se referindo especialmente, né, ao que deve vir, a questão das privatizações. Os projetos não estão aqui ainda, não se conhece os detalhes, mas privatizações e congelamento de salário de servidor estão na previsão. Os servidores de Minas já estão com o salário congelado em algumas categorias há 12 anos. Não é? Há 12 anos. Então, congelar mais quanto? Mais um século? O que vai fazer? Não é? Então, não é isso que vai melhorar a situação fiscal de Minas, porque congelados já estão na prática, embora não estejam na lei. Então, isso não vai resolver, é isso que a gente está tentando mostrar. A questão de não pagar a dívida com a União, também nós não vamos mudar nada, porque já não pagamos. E abrir mão, recentemente, eu falo assim, é muito curioso, não vi ninguém falando ainda em privatizar a Copanor, você já viu? Ninguém quer a Copanor, só quer pegar aquilo que foi feito com dinheiro público, que é lucrativo, e agora pegar na tábua da beirada, né? Por preço vil, né? Aquilo que a CEMIG, por exemplo, foi a maior empresa construída pelos mineiros na sua história. Agora, deputado, o senhor está dizendo, vou voltar na questão da capacidade de articulação, a crítica que o senhor fez ao governador. O governador, por outro lado, ele tem usado de ardil político na medida que ele fala para alguns setores da sociedade, especialmente para os empresários, mais de uma vez, expondo, digamos, a Assembleia, no sentido de que a Assembleia tem que colaborar, a Assembleia tem um papel de decisão do projeto, das propostas que ele está enviando. Não é? Ele tem feito isso também na publicidade, colocando no ar publicidade nos mesmos termos, colocando na responsabilidade da Assembleia essa solução que ele aponta. Mas é uma comunicação rasa, porque quando se destrincha e se vai ver o que isso vai resolver ou não, fica claro que isso não resolve absolutamente nada. No máximo, isso posterga um colapso financeiro que Minas está às vésperas de viver se nada for feito. Nós estamos dando alternativa. Aí o papel da Assembleia. Estamos oferecendo alternativas ao governo federal, só que precisamos que ele entre nesse processo. E eu fico, às vezes eu fico revoltado, porque as questões de outros estados importantes são sempre resolvidas por articulação política. Eu mencionei aqui o governador Garotinho, numa articulação política no governo Fernando Henrique, conseguiu 2 bilhões de antecipação de royalties. Eles conseguiram um regulamento de distribuição de royalties de petróleo, priorizando municípios e estados produtores, e eu sempre coloco entre aspas, porque a Constituição fala que o mar territorial é da União. Então, como é que o petróleo retirado a 200 quilômetros do litoral vai gerar royalties para municípios e estados do Rio e de São Paulo? Isso é por articulação política. Por que o estado do Rio Grande do Sul, diferentemente de Minas, pôde preservar o Banrisul? Por causa de articulação política. Mas não, insisto, não é baixando a cabeça, não é negando a política, e eu falo assim, eu fico muito preocupado com alguns atores do atual governo, que eu falo que eles manifestam um certo nojinho pela política.
como se os salões das casas dos empresários fosse alguma coisa assim, limpinho, cheiroso, bonitinho, onde tudo corre de forma muito correta, muito séria, muito honesta, onde no Brasil, infelizmente, a gente brinca que o capitalista só entra com a lista, o capital ele pega da área pública, né? E é isso que a gente teme ver de novo, o capital do povo de Minas ser colocado nas suas empresas a preço vil à disposição de empresários. Você já viu alguma vez um empresário falar assim, eu quero fazer uma estrada de tal lugar para tal lugar e aí vou pedagiar? Já viu? Ninguém nunca viu. Ele quer pegar a estrada pronta e só colocar a cobrança. Deputado, agora só para a gente encerrar, o senhor está falando sobre a articulação política, nós temos sofrido de uma fragilidade, de uma perda de importância política nos últimos anos, não é? De vários anos para cá. Isso tem se mostrado cada vez mais evidente no plano federal. Como é que o senhor relaciona essa perda de importância política com a nossa fragilidade econômica? Só para a gente fechar essa conversa. Totalmente, a correlação é absoluta, é 100%. Eu acho que o governador Itamar Franco lançou um último momento em que Minas lutou pelos seus direitos no plano federativo e refundar o Pacto Federativo é fundamental no país nesse certo momento. Nós vivemos um período da Constituição de 88 que era de descentralização e a partir do governo Fernando Henrique, com vários instrumentos, DRU, Lei Candir, etc., se concentrou de novo tudo na mão da União. E Minas precisa lutar por isso para a gente refundar essa luta. Então, o governador Itamar lançou aquele movimento Minas Levanta Sua Voz, né? Não é à toa que conseguiu federalizar as empresas que eu mencionei aqui e no final do seu mandato conseguiu estadualizar algumas ferrovias, algumas rodovias, que foi o recurso que ele conseguiu para fechar as suas contas, tudo por articulação política. E agora, o que nós não podemos é ter um governador que nega a articulação política. Eu tive a oportunidade de falar com um governador, ele fala muito em gestão, que se o governador de Minas precisasse ser apenas um bom gestor, provavelmente a Constituição ia prever o provimento por concurso público. Se prevê a eleição, é porque o que se espera do governador de Minas é que seja um político e um político de dimensão nacional. É isso que os mineiros esperam do governador de Minas. E é isso que nós precisamos convencer o governador Romeu Zema a assumir esse seu papel de liderança política de Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigada por ter vindo ao mundo político mais uma vez. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer. Eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz, que é do MDB, líder do bloco Minas Tem História e organizador do livro Desonerações de ICMS, Lei Candir e Pacto Federativo. Esse livro está sendo lançado pela Assembleia de Minas nesta terça-feira. O deputado Sávio Souza Cruz organizou o livro com o ex-advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior, e é um livro bastante denso, com 12 autores, com textos de 12 autores, que vão fundo nessa discussão e tendo, naturalmente, como objetivo, o pano de fundo, a situação econômica do Estado, a necessidade de enfrentamento da crise fiscal e econômica que o Estado vive, e é um documento que levanta a fundo os problemas e busca soluções. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.